digamos assim, como se fosse uma série chamada Retorno. Nós retomamos aí, retornamos vários temas, fazer discípulo, ser discípulo, o Evangelho do Reino. No dia 2 de agosto, foi falado sobre a igreja nas casas, e naquele dia, foi Alain que ministrou, eu disse que em um determinado momento, em outro momento, falaríamos sobre a igreja e suas dimensões. Eu queria ampliar aquela fala do dia 2 de agosto, para trazer um pouquinho sobre a igreja, para a gente poder até se situar. E para os novatos, os mais novos, muitas vezes assim, a gente pensa que nascemos e já encontramos tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo feito. E nós, muitas das vezes, e aí os mais novos, eu vou falar isso, vou dar até um exemplo, achamos que, como chegamos no mundo, como se sempre fosse dessa maneira, né? Mas só que não. A gente tem que buscar, e aí a escola serve para isso, e no nosso contexto, as escrituras nos ajudam a verificar como era no início. E a igreja, como é que era a igreja no início? No entanto, como é que é a igreja hoje? Eu ouço as pessoas falando, não nesses dias, né? Mas vamos à igreja. Eu estou indo para a igreja. Qual é a sua igreja? Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu, alguém já lhe fez essa pergunta. Qual é a sua igreja? Porque, afinal de contas, tem tantas igrejas. Segundo os estudiosos, tem mais de 30 mil denominações. Eu estou falando aqui apenas no segmento, digamos, evangélico. Então, é muita igreja. Mas sempre foi assim? Não. E aí eu disse que daria um exemplo. Eu me lembro, os que já têm aí, a partir de 30 anos, talvez vai se lembrar. Quando aqui em Conquista chegou a telefonia, tinha um posto telefônico, e aí as casas começaram a receber. Nessa época eu não tinha nascido, eu sou da década de 70. E na nossa casa tínhamos um telefone. Até hoje eu me lembro, era o 422-2225, eu memorizei esse número. E era interessante de que ter um telefone era uma coisa assim de classe média. Era um bem que você adquiria. Tinha ações, você vendia um telefone e recebia ações. E não era, como eu disse, não era todo mundo que tinha acesso. E tinha um posto. E posteriormente surgiram outros postos telefônicos na cidade. O principal era o da Telebahia, que ficava ali na Siqueira Campos. Você que é de Conquista, quer ver, já no finalzinho da Siqueira Campos. E fazia uma fila para as pessoas falarem ao telefone. E quem tinha o telefone em casa recebia uma lista telefônica. Essa lista era uma verdadeira, como se fosse hoje uma rede social. Seu nome estava lá, seu sobrenome, tinha propagandas, tinha um monte de coisa. Toda casa tinha uma lista telefônica, assim, que tinha um telefone. E interessante que posteriormente surge o telefone sem fio, ou o telefone sem fio. Então, a base ficava na casa, e aí as pessoas saíam ali no entorno de 50 metros com aquele telefone, com aquele aparelho. Aquilo foi uma novidade. Os mais novos não sabem o que é isso. Posteriormente, aí vem a chamada telefonia móvel. Eu me lembro
quando eu comprei meu primeiro telefone. Eu coloquei lá um crédito, era um pré-pago, e como ninguém tinha meu número, eu peguei e liguei para uma pessoa e conversei com ele até esgotou ali o crédito. Interessante que a operadora, na época era uma operadora, que eu tinha acesso ao meu número, claro, ela ligava para propor, fazer uma nova oferta, e eu ficava ali no telefone ouvindo. Ela, você gostaria de ouvir novamente? Eu, claro que eu gostaria de ouvir novamente. E saía, e aquela moça, que era atendimento, não era como hoje, que é uma máquina, que é um robô, mas você conversava com pessoas, e ela repetia tudo de novo, eu ali ouvia, porque para mim era uma satisfação, né, você estar falando com o telefone. Eu não precisava mais, como quem tinha um telefone fixo, de receber recado. A pessoa saía, quando voltava, ó, fulano de tal ligou e disse isso. Com o telefone móvel não precisa mais isso. Por que eu estou falando isso? Porque os mais novos não conhecem essa realidade. Trazendo isso para a igreja, ela também faz sentido. E eu queria só retomar aqui algumas coisas, para a gente entender que o que está hoje é um reflexo das mudanças que aconteceram ao longo da história da igreja. Nós não vamos falar sobre a história da igreja ou a origem da igreja, não é isso. Vamos falar sobre as dimensões, mas para isso eu preciso falar um pouquinho como é que era a manifestação de Deus nos tempos de Jesus e anterior, lá no Velho Testamento. Deus vai se utilizar de uma tenda, de um tabernáculo, para manifestar ali a sua presença. O tabernáculo era uma tenda. E por onde o povo caminhasse lá no deserto, essa tenda ela era móvel, assim como o telefone móvel, né? Ela se deslocava, mas a pessoa precisava estar ali, próximo da tenda, para poder falar com Deus, para poder ouvir Deus. E tinha pessoas específicas para falar em nome de Deus, não era qualquer um. Eram os profetas. E havia os sacerdotes para representar o povo diante de Deus. Posteriormente, o Senhor vai no coração de Davi teve o desejo de construir um templo. E o templo, aquele prédio, uma construção, que na verdade quem realizou essa construção foi o seu filho, foi Salomão. E o templo era o local da presença de Deus. Então Deus se manifestava, Deus falava, Deus ouvia ali no templo. Então, ficava em Jerusalém, os judeus se deslocavam das suas regiões, né, para ir ao templo. Lá se fazia o sacrifício, e também com aquelas pessoas próprias para fazer isso. Os sacerdotes, os profetas e tinha os levitas, que fazia toda essa parte da adoração ao Senhor. Esses dois elementos, esse fixo e esse móvel, era a manifestação da presença de Deus. Quando Jesus veio, ele vai inaugurar a era portátil. Falamos isso lá no início do mês. No livro de João, no capítulo 1, João vai dizer que Jesus, o Verbo de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra no original ali para habitar é tabernacular, ou tabernaculou entre nós. Ele fez tenda. Jesus é o cumprimento do tabernáculo, é a realização do tabernáculo do Velho Testamento. No capítulo seguinte, no capítulo 2 do livro de João,
Eu só estou só citando as passagens. Conta que Jesus passa pelo templo de Salomão, não o primeiro, porque o primeiro havia sido destruído. Então, a segunda casa, o segundo templo. E foi uma construção assim espetacular. E os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, veja essas pedras, veja essa construção, Senhor. Aí Jesus fala o seguinte para os discípulos: vocês conhecem. Em verdade vos digo que eu destruirei esse templo e em 3 dias construirei um outro templo. Aí os discípulos questionaram. Lá no versículo 22, precisamente no versículo 21, o texto diz assim: mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. O templo que Jesus iria construir em 3 dias era o seu corpo. Então, Jesus, de forma de resumo aqui, Jesus, ele prefigura, ou ele realiza a função do tabernáculo, que era um móvel, e também o templo físico, o templo de Salomão. Jesus, o corpo de Jesus é esse templo. Bom, acontece que Jesus morre e ressuscita no 3º dia. E aí, quando Jesus ressuscita, ele é ascendido aos céus. Se o corpo de Jesus era o templo, como está expresso lá no livro de João, o corpo dele era o templo da presença de Deus, o templo de Deus. Então, se ele subiu aos céus, o templo também subiu, o corpo dele também subiu, e como ficaria aqui na terra? A resposta está para o entendimento do corpo dele. Quando Paulo era um judeu que aspirava contra os cristãos, ele perseguia os cristãos, ele prendia. E lá em Atos 9, fala que justamente dessa passagem, que ele estava indo para Damasco para prender cristãos. No caminho, as escrituras dizem que Paulo ele cai e tem uma visão. E aí o Senhor fala com Paulo: Paulo, eu estava falando a respeito do encontro com Paulo, com o Senhor, né? Paulo chega para o Senhor e fala: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. A Bíblia fala que Paulo ficou 2 dias sem ver e sem se alimentar. O que Deus falou? O que passou na cabeça de Paulo naqueles 2 dias? Eu imagino, irmãos, que Paulo começou a rever toda a vida dele. E, sobretudo, esses últimos tempos que surgiu na cabeça dele, essa seita chamada cristã, seita de cristãos. O corpo de Cristo é a presença de Deus, é a igreja. E aí eu estava falando aqui, Jesus, o Paulo, quando ele estava ali naqueles 2 dias, ele começou a fazer conexões. Por isso que quando ele disse isso, por isso que aquele tal chamado Pedro, ou aquele outro chamado Mateus, e ele começa a fazer relações. Isso aqui a Bíblia não fala não, tá, irmão? Eu fico aqui pensando. E aí Paulo teve essa segunda revelação nesses 2 dias, que a igreja de Cristo é o Cristo, é Jesus. Essa foi, eu creio que a grande revelação que Saulo teve depois de ver Jesus. E aí a igreja é isso, a igreja é o corpo de Cristo. E essa igreja, ela tem dimensões. E eu vou dar continuidade aqui, justamente falar sobre essas dimensões da igreja.
A igreja, ela tem na sua dimensão, ela é universal. Ela é uma igreja de todas as partes desse planeta. É aqui, é a igreja na China, é a igreja no Japão, é a igreja no Chile, nos Estados Unidos, é a igreja em São Paulo, é a igreja no Rio, a igreja de Minas Gerais. Só há uma igreja. E nós fazemos parte dessa igreja, chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Estou falando aqui de denominação. Tenham cuidado com algumas palavras que eu estarei utilizando aqui. Então, essa dimensão da igreja, a igreja é universal. A igreja é universal. E no segundo século, olha, nós estamos falando aqui, Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, que foi justamente na época do Império Romano. A língua oficial do Império Romano era o latim, embora se utilizava de uma língua, por uma questão cultural, que era o grego. Inclusive, Jesus falava o chamado grego koiné, era uma linguagem mais popular. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui do latim é que, no segundo século, essa igreja universal, essa igreja de Jesus, ela é chamada de igreja católica. Cuidado, que eu não estou me referindo aqui à Igreja Católica Apostólica Romana. E assim como eu também, quando eu fiz referência à Igreja Universal do Reino de Deus, eu não estou me referindo à instituição de Edir Macedo. Eu estou falando da Igreja Universal, dessa dimensão que os irmãos na época chamaram, os patrícios chamaram de igreja católica. Por quê? Porque era só uma no mundo conhecido. E essa igreja, ela é católica também porque ela é atemporal. Ela diz para aqueles que serviram ao Senhor, para os que estão servindo e os que hão de servir a esse Deus, a Cristo Jesus. Ela é católica nesses dois aspectos, atemporal e não se limitando à esfera geográfica. Tem um texto lá em Apocalipse, Apocalipse 7, capítulo 7. Eu vou só citar aqui, tá? Depois os irmãos procurem aí. Leia. Apocalipse 7, do 9 a 10, diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmãos, o texto, Paulo não, João, vê uma igreja católica. João vê uma igreja de milhares de milhões cantando ao Senhor. Então, esse aspecto da igreja universal. O segundo aspecto que a Bíblia retrata da igreja é a igreja local. Ou seja, em cada cidade só há uma igreja. Aqueles irmãos que seguem a Jesus, eles fazem parte de uma determinada igreja. Qual é a igreja? Essa determinada igreja, só para entender, só há uma igreja na cidade. Se a gente pegar, é um exercício, depois pegue as cartas de Paulo. A maioria das cartas são endereçadas, ou é endereçada, à igreja na cidade.
Nessa cidade de Conquista, só tem uma igreja. Não tem duas igrejas. Ah, mas e a Assembleia de Deus? E a Deus é Amor? E a Batista? E só existe uma igreja nessa cidade. Só há uma igreja. E essa igreja é a igreja de Jesus. Ela não tem nome. Então, e essa confusão? Por que tem tanta... Já que só tem uma igreja na cidade, por que tem tanta igreja? Porque quando eu saio da minha casa, encontro lá uma portinha, igreja do Sal do Monte, igreja do Raio de Luz de Jesus. E aí, um monte de... O que é isso? Eu quero dizer para você que chegou, que nasceu nesse contexto de igreja, não era assim. Ele passou, isso aí foi algo chamado divisão. E aí eu vou, para a gente buscar a palavra, né? Eu queria que a gente pegasse aí as escrituras, a primeira carta, versículo 10. Coríntios, para a gente dar uma tranquilizada. Pegue aí a Bíblia de vocês, abra aí em Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao verso 13. Olha o que está escrito aí. Para ver que lá atrás o Senhor já apontava esse mal chamado divisão. Divisão não é de Deus. Vou repetir. A divisão não é de Deus. Eu não quero dizer com isso que as denominações não são de Deus. Não me interprete dessa forma. Eu louvo a Deus pelos irmãos lá da Assembleia de Deus, os irmãos batistas, os irmãos metodistas, presbiterianos. Eu louvo a Deus por eles. No entanto, o que eu quero dizer, o que a Bíblia diz, é que a divisão não estava no propósito de Deus. É uma ação humana, se não demoníaca. Vejamos lá o que Paulo fala após ele enaltecer a igreja de Corinto. Logo no início, ele começa a falar que a igreja de Corinto, ele faz elogios, que é uma igreja rica de palavras de conhecimento, uma igreja completa na manifestação dos dons. Olha que igreja, assim, aparentemente, você vai falar, poxa, essa igreja é a igreja perfeita. Ah, eu quero saber onde é que tem essa igreja perfeita na cidade, que eu vou lá. Olha, a partir do verso 10, depois de Paulo ter feito uma introdução, tecendo elogios para a igreja de Corinto. Ele diz assim, rogo-vos, irmãos. Não é por qualquer um, não. Ele roga pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E aí ele prossegue, pois a vosso respeito, a igreja de Corinto, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que a contenda entre vós, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Então, nessa expressão bíblica, Paulo evidencia um mal que estava surgindo na igreja de Corinto. Eu gosto de ouvir Paulo. Eu sou seguidor de Paulo. O outro, não, eu sou seguidor de Pedro. Afinal de contas, Pedro era um dos 12.
Não, eu sou de Apolo. Apolo tem um conhecimento das Escrituras. E os mais espirituais, que se julgavam, né? Diziam assim, não, eu não sou nenhum de vocês. Eu sou de Jesus. Eu não sou de homens, eu sou de Jesus. Essa manifestação carnal. Só Jesus morreu pela igreja, não tem que ter duas igrejas. E aí, irmãos, é o sentido da nossa existência. Por que nós não temos nomes? Porque nós não cremos, nós não queremos dar continuidade a essa situação de carnal, que é a divisão. Nosso trabalho, aqui em Vitória da Conquista, especial, é anunciar o reino e, na medida do possível, manter um bom relacionamento com outros irmãos. Eu creio na unidade da igreja, mas a unidade da igreja, ela só se dará não por obra humana. Não adianta fazer um evento, convidar todas as denominações para participar, fazer uma ceia conjunta. Isso nunca foi unidade. Nunca. Eu só creio na unidade porque a Bíblia diz que o Senhor buscará uma igreja santa, perfeita. E aí a unidade faz parte. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai restaurar isso. Mas repito, eu creio porque está escrito na Bíblia. Só por isso. Então, você não acredita na unidade? Acredito como com a mesma ação que existe quando o Senhor ressuscita um morto. É uma obra do Espírito Santo, a unidade. Não é humana. Então, essa dimensão local, precisamos trabalhar. Por exemplo, nos nossos dias, tem um grupo local, não tem nome, mas por eles tentar viver, falar dessa verdade, se isolaram. Eles se tornaram mais uma denominação como a gente. Sejamos aqui sinceros. Você é de que igreja? Aí, claro, você não vai ficar dando 1001 explicações, até porque nossa vida é corrida. Ah, só tem uma igreja na cidade. Não, qual é a placa? Não, nós não temos. Qual é a nossa igreja? Fazemos parte da igreja da cidade. A nossa fala tem que aproximar e provocar perguntas para as pessoas. A gente não tem que ter uma resposta. Ah, eu me reúno com um grupo de... Ah, eu sou da igreja de... Você não é da igreja, você é da igreja de Jesus. Os que se reúnem lá em Salvador... eu sou da igreja, eu me reúno. No meu local de reunião, nós somos ali de Brotas, nós nos reunimos nas casas. E aí, a gente, nesse diálogo, pode provocar aí a pessoa. Tá? Mas eu também não vou me deter sobre essa dimensão da igreja, não. A dimensão local. Então, já vimos a dimensão universal, a dimensão local, e tem uma outra dimensão, que foi a que, no início do mês, Alan compartilhou, da igreja doméstica, que é a igreja nas casas, formada por famílias, ou por pessoas, que muitas vezes a família é a própria igreja. Ela não é uma... Também não vou dar aqui uma ênfase a esse, porque nós já conversamos a respeito disso. É a nossa realidade do que acontece, por exemplo, nas terças-feiras. Essa igreja doméstica, nós não temos um local de reunião. Nosso local ou locais são as casas. E hoje, em Vitória da Conquista, em termos assim, bem práticos, nós temos 4 igrejas nas casas. Eu estou me referindo aqui a local. 4 casas que hospedam
essas igrejas, que é só uma, irmãos. Só há uma igreja, tá? Eu estou falando aqui 4 igrejas no sentido mais didático, ou 4 famílias, ou 4 grupos, não vou nem usar família, 4 agrupamentos de pessoas que amam o Senhor. Temos a casa de Éder, que hospeda essa igreja na casa, a casa de Luísa, a casa de Márcia e a casa de Marli. E eu quero aqui louvar a Deus pela casa de vocês. Ainda que estamos nesse tempo aqui de afastamento, mas eu quero dizer o seguinte, que o Senhor fala que muitos hospedam anjos sem saber. E quem hospeda a igreja na sua casa, certamente tem os benefícios do Senhor, está hospedando. Lá em Colossenses, tem um texto lá que diz assim, Paulo já no finalzinho, fala assim, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, a igreja, se você pegar ali o capítulo 16 de Romanos, você vai ver ali muitas igrejas nas casas, ou igrejas domésticas, que eu também não vou me ater aqui. E, por fim, a última dimensão da igreja, a menor dimensão da igreja, é a igreja familiar. Então, vimos a igreja universal, a igreja local, a igreja doméstica, que seria a igreja nas casas, e a última esfera, a última dimensão da igreja é a igreja familiar, é a menor. Por isso que quando Jesus remete à igreja, ele fala assim, quando estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. A família se constitui por 2 pessoas, é um conceito de família, por 2, de um homem e de uma mulher. E aí vem um filho. Então, essa é a dimensão da igreja. Essa eu queria dar uma paradinha aqui para a gente compreender algumas coisas. A igreja há uma relação entre a igreja e as famílias. Se as famílias estão bem, sadias, buscando o Senhor, pode ter certeza que essa igreja é uma igreja forte. Mas, se a igreja está enfraquecida, um indício é que as famílias daquela igreja, ou daquela, aqui eu vou chamar de congregação, por conta dessa confusão que existe aí. Eu não posso falar aqui em Conquista, nós somos a igreja em Vitória da Conquista. Por quê? Porque não existe só nós. Há aqui centenas de grupos que se reúnem. Mas enquanto congregação, tá? Aí eu posso falar da nossa realidade. Então, se as famílias, essa igreja familiar está cheia da presença do Senhor, da palavra, de oração, a igreja é uma igreja fortalecida, é uma igreja forte. Então, há essa relação, inclusive, a gente vê na própria Escritura. E nesse tempo de pandemia, eu acredito que o Senhor acelerou, porque o Senhor está pensando na igreja universal. Mas a base é a família. E nesse tempo de pandemia, irmãos, eu acredito que o Senhor acelerou o processo dessa restauração que o Senhor tem feito na igreja. Por conta de ficarmos em casa, algumas coisas estão acontecendo. Algumas coisas estão acontecendo. Homens estão assumindo o pastoreamento nas suas casas. Mulheres estão agindo como verdadeiras, como aquela mulher lá de Provérbios 31, mulher virtuosa, cuidando da casa. E cuidar da casa, eu não estou aqui me referindo a lavar prato e lavar banheiro. E fazer comida.
administrar a casa não é uma graça. Precisa do Senhor para administrar uma casa. E a mulher tem feito esse papel. O Senhor tem ajudado aí. Não é que o homem fica lá de braço cruzado e não ajuda. Ele não sabe do que nós vivemos, a nossa realidade. Tá? Não é mulher, lugar de mulher é na pia. Ninguém está dizendo isso, não. Tá? O Senhor tem restaurado nesses dias. Muito, eu tenho percebido aí, como eu disse, homens assumindo o pastoreamento, o cuidado, a vida dos filhos, ensinando os filhos, trazendo algumas verdades. E sobre isso, eu queria lembrar os irmãos daquele texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Lá diz assim: estas palavras, está se referindo aos mandamentos, né, Moisés, Deus usando Moisés para falar. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 9. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Veja bem, o Senhor está falando que a palavra ela deve ser inculcada no coração dos filhos. O que é inculcar? Essa palavra inculcar, ela tem o mesmo sentido de talhar, da pessoa talhar a pedra, de fazer furar a pedra, de abrir, de imprimir. Essa é a ideia de inculcar. E a palavra de Deus, ela precisa ser impressa no coração dos filhos. E o próprio versículo fala por onde. Aí diz assim: e delas falarás assentado em tua casa. Como assentado? Eu não gosto muito de estar falando da minha casa para não achar que eu queira me gloriar. Ontem eu estava sentado. Estava eu, Thay e Nick. Sentamos num sofá, fomos assistir um documentário. E ali, falando das verdades de Deus, mostrando para meu filho, eu e Thay, como Deus é detalhista na criação, como Ele é perfeito, como Deus organiza esse mundo assim, com tanta perfeição, e como o pecado mexeu na estrutura do mundo. Não só nas pessoas, mas no planeta de uma maneira geral. É sentado, ensinar o filho sentado no carro, sentado na mesa. Gente, graças a Deus o Senhor tem restaurado isso. Comer junto. A nossa referência é a palavra, não é a sociedade, não é aqueles que saem na correria, um senta na frente da TV para comer, o outro vai para o tato, outro vai para o celular, cada um com um canto. Não, coma junto, e ali aproveita aquele tempo para ensinar. E o texto segue. Inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho. Andando pelo caminho. Você vai para onde? Leva teu filho, fale. E o texto continua: e ao deitar-te, e ao levantar-te. Vai deitar, ore com seu filho. Levantou, bom dia, traga uma palavra para o teu filho, o tempo todo. E o texto continua: também as atarás como um sinal na tua mão. Ó, um sinal. Na época se amarrava algo na mão direita. E também
colocaria, o texto fala, para colocar na fronte, entre os olhos. Essa é a realidade. Então, a palavra tem que estar no coração, nos olhos, nas mãos. O que teu filho for mexer, ele tem que ver a palavra. Peça a Deus graça para te mostrar isso. E eu falando desse texto, eu não poderia deixar de falar de um texto semelhante, irmãos. Salmos, capítulo 1, que diz, é um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista começa dizendo que não mais uma criança, não mais um filho, mas um homem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Interessante que o texto conselho aí não está no plural, está no singular. Qual é o conselho dos ímpios? Aliás, o que é ímpio? Ímpio é aquele que comete impiedade. O que é impiedade? Impiedade é viver sem lei. Não ter lei, não ter regra. Essa aqui é a condição. Não ter a regra de Deus. Não ter a lei de Deus. Por exemplo, os budistas. Os budistas, eles têm uma moral, eles têm uma regra de ética, de moral. No entanto, a Bíblia os considera como ímpios. Por quê? Porque a lei que eles utilizam não é as Escrituras. Então, nesse contexto, eles são ímpios. E o texto fala que esse homem bem-aventurado, esse homem muito feliz, ele não anda nesse conselho dos ímpios. E o texto continua, nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não para. Então, ele não anda, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta. E assentar já está consumado. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E o que é escarnecer? Escarnecer é dar risada sem moral. Tira a moral e põe aquilo que é hilário, que há deboche. Que normalmente na roda que tem álcool, o outro começa a dar risada do outro, falar mal do outro, num tom de risada, de brincadeira, mas sem uma moral bíblica. Isso é escarnecer. Não é só escarnecer a palavra, não. Escarnecer o outro. E aí o texto do salmista diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ó, irmãos, essa é a minha esperança para com meu filho, para com teu filho, Nery. Essa é a esperança para Zaf e para Pedro, que essa verdade, que eles venham a ser esse homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer deles na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No entanto, Nery, você tem que aplicar Deuteronômio, capítulo 6. Inculcar. E eu sei que você está fazendo isso. Você tem inculcado no coração de João Pedro, de Azar, a palavra do Senhor. Amém? Eu queria concluir esse assunto sobre essa última dimensão da igreja, que é a igreja familiar, com um texto lá de Gênesis 18, versículo 19. Diz assim, porque eu escolhi para que ordene, Deus falando para Abraão, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele,
a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem justiça e juízo. Que o Senhor venha encontrar famílias, essa igreja familiar, essa igreja que busca o Senhor, que vive essas verdades do Senhor. Porque para a restauração da igreja, na face da terra, a igreja universal, tem que passar pela igreja familiar. Tem que passar por você, irmão. Passar por você, irmã, pela tua casa. Deus, ele vai restaurar, ele está restaurando a igreja, a sua igreja. Não essa igreja visual que a gente nasceu nesse contexto aí, a igreja da placa, a igreja da instituição, da associação. Não, igreja na vida, a igreja Cristo na vida daquela casa. E aí vem para a segunda dimensão, de baixo para cima agora, né? Da igreja doméstica, a igreja nas casas. Porque a minha casa junta com a casa, por exemplo, de Éder, e aí ali é a igreja nas casas. E a dimensão da igreja local, e vai subindo até chegar à igreja universal. Amém? Eu queria orar com você agora.